Apesar de certa volatilidade que os preços apresentam durante o dia, a semana tem sido quase que de estabilidade para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. O mercado tenta tomar um fôlego, inverte o sinal, vai perdendo a força e vai encerrando mais a sessão dessa quinta-feira com leves baixas ou caminhando de forma bastante lateral na Bolsa norte-americana. Aqui no Brasil, no entanto, a situação é um pouco diferente porque os prêmios ainda continuam sendo o principal destaque. Quem vai nos falar mais sobre esse cenário é o João Vitor Bastos, analista de mercado da Pátria Agronegócios. João, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer estar contigo mais uma vez. E de fato, né, João, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar. É meio chato esse mercado de Chicago que não vai nem para cima nem para baixo. Boa tarde, Carla. Como sempre, um prazer imenso estar aqui conversando com você, falando de mercado, trazendo informação clara e direta, como sempre. É isso mesmo. João, eu quero hoje começar de trás para frente, se você não se importa. Eu queria muito falar contigo sobre o mercado brasileiro de soja. Eu estava ouvindo o Vlamir Brandalize falar mais cedo, que é uma referência, acho que para todo mundo que acompanha o mercado da soja, o homem está no nosso radar, né? E ele falava sobre como os prêmios têm fortalecido ou mantido um ritmo importante de negociações no Brasil nesses últimos dias. Como é que a Pátria está avaliando esse momento e essa influência desses prêmios altos para novos negócios de soja aqui no Brasil? Bom, de fato, os prêmios vêm sendo o grande herói das cotações do mercado de soja, ao ponto de que o que estamos vendo? Muita discrepância de preço aqui no Brasil. Algumas regiões vêm sendo mais favorecidas quanto às cotações, principalmente acabo destacando regiões do norte do Mato Grosso, que estão tendo uma certa dificuldade de ver a valorização dos preços da soja, mas conforme as altas de sexta-feira, demorou para chegar nessas regiões. Algumas chegaram, outras nem tanto. Destaco que o principal fundamento que trouxe essa valorização acabou sendo sexta-feira, Chicago, que colaborou com o suporte do dólar, mas de fato os prêmios vêm sendo o fator mais consistente nas cotações, principalmente para a soja disponível. Nossa soja vem sendo muito bem demandada, estamos vendo um volume de exportação consistente. Destaco que os prêmios, principalmente da soja disponível, estão mais favoráveis do que para a soja futuro. E isso acaba trazendo um certo maior incentivo para um produtor que conseguiu carregar aquela soja colhida no início do ano até agora fazer novos negócios. Infelizmente, para a soja futura, né, as cotações não estão tão interessantes. Eu destaco principalmente que quando fizeram a conta, na hora de adquirir os seus fertilizantes, fizeram uma conta imaginária com o valor já estipulado. E muitas vezes esse valor estipulado não vem chegando. Isso acaba inibindo realmente novas vendas, né? Então, assim, de fato, o prêmio vem trazendo suporte às cotações, prêmio forte, exportação forte, e o prêmio vem trazendo sustentação aos preços, o que coloca em um momento favorável, né, dessa ponta, enquanto Chicago segue lateralizada, trazendo algumas oportunidades, mas em suma, realmente enxergamos um mercado lateralizado. Bom, hoje tivemos até a atualização quanto às exportações, tivemos uma queda comparada à semana passada, no caso da soja, mais uma alta em comparação ao mesmo volume exportado ao ano anterior. O mercado muitas vezes está, vamos dizer assim, de olho em outros fatores. Qualidade de safra americana, eu acho que assim, cuspir no molhado, né? Não tem, já foi precificada, então agora os olhos realmente se voltam ao acordo ou não acordo entre os Estados Unidos e a China, ao ponto de que qualquer novidade traz uma movimentação, mas até então não estamos tendo nenhuma, o que vem trazendo essa lateralização de Chicago. E trazendo novamente ao Brasil, novamente lateralizado de certa forma. Os prêmios vêm trazendo sustentação, mas sozinho não vem conseguindo trazer aquela conta favorável ao produtor rural. João, quando a gente olha para esses prêmios e traz a importância deles, como você falou, está sendo o herói das cotações para os preços aqui no Brasil. A gente está falando de que níveis de prêmio e o quanto disso impacta na formação de preços aqui no Brasil hoje para a nossa soja disponível. Bom, quando a gente olha para as três pontas formadoras de preço, Chicago, prêmio e dólar, eu gosto muito de destacar até nas minhas palestras que quem abre as melhores janelas de venda acaba sendo o dólar. Quem tem a maior
relevância na formação de preço acaba sendo o dólar. Quem oscila de forma mais consistente na variação da precificação da soja é o dólar. Mas olhamos para outras pontas, como o dólar sustentado e um prêmio para a soja disponível acima dos 120 pontos, acaba trazendo uma valorização e um preço consistente, principalmente pela estabilidade. Hoje falamos de mais de 85 milhões de toneladas exportadas. E o que que isso nos traz? Isso nos traz uma soja bem demandada e um preço consistente, um preço, vamos dizer assim, mais atrativo do que propriamente o que está sendo comercializado em outras regiões. Então, quando falamos de prêmio, estamos falando de valorização. João, você citou esse momento melhor para a soja disponível do que para a soja da safra nova, inclusive via prêmios. O que deixa os nossos prêmios para a safra nova mais pressionados? É a possibilidade de uma grande safra vinda do Brasil na temporada 2025-26. As projeções já começam a ser absorvidas pelo mercado e precificadas até? Diria que muito mais relacionado com realmente a demanda por soja disponível. A necessidade de compra acaba sendo voltada muito mais à soja disponível do que à soja futuro. Novamente, até os interesses dos compradores está vindo mais sobre a soja disponível, pois temos muita incerteza no mercado, né? Realmente, se os Estados Unidos será um grande fornecedor internacional ou somente para ou para a China? Como é que o desenrolar dessa oferta mundial vai acontecer? E isso tem nome e tem cara, né? Realmente o atual presidente Donald Trump vem trazendo muita movimentação quando olhamos para os nossos concorrentes no mercado da soja, né? Se eles serão grandes, poderão ofertar essa soja ao mercado chinês ou não. Isso vem reverberando aqui no Brasil de forma consistente. Para a soja futuro, acaba que eu vejo isso muito mais acontecendo pelo desenrolar. Se de fato o conflito se estender e as taxações ocorrerem, aí sim veremos os prêmios muito sustentados para a soja futuro. Caso não ocorra, veremos um Chicago operando com certa otimismo quando olhamos para este cenário. João, como é que esses dois cenários estão sendo absorvidos e aproveitados pelo mercado? A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, com certa preocupação com o ritmo um pouco mais lento das vendas da soja 25-26, mas num ritmo um pouco melhor para 24-25. Como é que a gente pode entender a comercialização dessas duas safras pelo produtor brasileiro nesse momento? Muito bem dita, Carla. O produtor brasileiro, nesse momento, realmente, quando ele faz conta, ele fica desanimado. Novamente, ó, algo que eu bato sempre na tecla, o preço, o custo da produção está mais caro e muitos daqueles que conseguiram aproveitar uma relação de preço mais interessante na aquisição dos seus insumos, fazendo essa compra em real, estipulou uma relação de preço com essa soja. E por não encontrar esse preço, realmente vem tendo um desânimo de fazer essas vendas, né, para soja futura. Aos produtores que conseguiram carregar realmente a soja disponível, que está trazendo essa soja disponível, até estão tendo um maior interesse, ou seja, pela necessidade de caixa que o momento pede, principalmente quando olhamos para aquela relação do milho com a soja vem apresentando uma relação mais interessante, principalmente com o milho, realmente, que quem viu aqueles preços de março realmente fica muito decepcionado de entrar no mercado no É cenário verdade. atual. É verdade. E a gente precisa trabalhar para aos poucos ir desfazendo esse comportamento do produtor, se é possível a gente dizer assim, sem qualquer intenção de induzir o comportamento do produtor, né, João? Mas ele precisa entender que o mercado é um organismo vivo e o mercado de hoje não é o mercado de amanhã. Então, as margens de hoje não são as margens de ontem também. Esse momento para o produtor que está formando as suas margens, pensando a sua, inclusive, formação de custos de produção, são momentos interessantes para ir aproveitando e escalonando as suas vendas e garantindo ali algumas travas, ou é momento para a safra 25-26, principalmente do produtor ficar um pouco mais contido? Como é que você avalia essa relação com os custos de produção, que aliás é uma das suas especialidades, né, João? Bom, Carlos, o que eu gosto muito de abordar é a gestão do risco. Acaba que, como você muito bem disse, o mercado ele é orgânico. Então eu vejo que algumas possíveis travas agora não é um momento tão interessante para aproveitar, seja no mercado da soja ou seja no mercado do milho.
O mercado do milho agora, principalmente porque caiu consistentemente, agora não é tão interessante para fazer o seguro devido ao custo dessa trava, mas o mercado de soja principalmente pela questão em aberto que é este conflito. Pois, novamente, se olhamos para a ponta Chicago e executamos uma trava, acaba que pode acontecer do prêmio derreter e Chicago subir, a depender do desenrolo desse conflito comercial. Mas respondendo a sua pergunta, como que está o momento agora? Agora eu já te trago o momento não está favorável para essas comercializações. O momento apareceram janelas, principalmente nas últimas semanas, que foram interessantes, que valeram a pena, mas o momento agora é realmente um momento morno, um momento lateralizado. Quando olhamos para a ponta soja, quando olhamos para a ponta realmente dos fertilizantes, dos insumos, aí realmente o cenário é muito ruim. É até uma frase que eu falo bastante, é que sangrar o porco até acabar o sangue. É Quando a verdade. gente olha, sangrar o porco até acabar o sangue. Então, quando a gente olha para os nossos principais parceiros comerciais, quando eu digo entre aspas, é porque realmente de parceiros não tem nada, né? Quando a gente olha para os nossos principais fornecedores, seja de fósforo, seja de potássio, realmente eles estão aproveitando o momento. Estamos falando que muitas vezes a valorização não condiz com o momento atual de mercado, seria muito mais um aproveitamento disso, seja do Marrocos, o nosso maior fornecedor de fósforo na atualidade. Hoje, 27% de todo o fosfatado usado no Brasil vem de lá. Então, realmente é um cenário muito arriscado. E sem a concorrência que o Marrocos vem tendo, ele vem colocando valores realmente acima do comercializado. Infelizmente, tem quem toma. Eu destaco que muitas vezes outros países acabam atrapalhando as compras brasileiras. Enquanto o fosfatado vem chegando aqui a US$ 770, com com o Marrocos oferecendo a 800 e a Índia pagando 810. Então a gente começa a ver que outros compradores vêm fomentando essa valorização. Então, respondendo a sua pergunta, o momento agora é um momento muito complicado para o produtor rural, quando a gente olha principalmente para a ponta insumos, né? Pois infelizmente somos tomadores de preço na hora de comprar os nossos insumos e na hora de vender a nossa produção. João, te preocupa o que pode acontecer, inclusive na semana que vem, quando aí é a semana do caos? Pode vir os 50% de Donald Trump, pode vir outra tarifa, pode vir uma tarifa menor, pode não ter conversa, pode ter conversa. A semana que vem promete extrema volatilidade, inclusive para o câmbio. Diante disso, te preocupa essa volatilidade do câmbio, pegando ainda mais na formação de custos de produção, olhando para essa aquisição de insumos que o produtor ainda precisa fazer aqui no Brasil? Perfeitamente, Carla. Falando de câmbio agora, eu consigo fazer uma relação muito próxima à questão dos fertilizantes, à questão cambial brasileira vivida. Hoje, realmente, sangraram o porco até acabar o sangue novamente no câmbio. Tiraram todo o investimento aqui no Brasil. Quando digo todo, claro, né, é um exagero, mas ano passado fomos o país que mais perdeu investimento, fomos o ano que mais perdemos investimento da história do Brasil e parece que não tem mais de onde sair os investimentos dolarizados aqui do Brasil. O pouco volume que está saindo é muito mais do brasileiro que tem os seus investimentos dolarizados do que realmente investimento exterior. Então, hoje, o dólar operando a 5,52 realmente é fruto disso. O cenário está tão complicado que realmente a moeda atingiu um patamar de estagnação, porque não tem mais de onde tirar. Então, quando vemos isso, realmente acaba trazendo um cenário de muito inconformismo, principalmente pela nossa questão política, né, que acaba trazendo, realmente acaba sendo um grande fator que trouxe a situação cambial atual, destaco, mas sim, com este conflito novamente trazendo uma taxação de 50%, hoje seríamos, possivelmente, se isso entrar em vigência, seremos o país com a maior taxação do mundo. Então, realmente, o cenário é muito complicado ao Brasil. E sim, isso traria uma valorização cambial, algo que realmente já estamos indo para o fundo do poço. Gosto sempre de trazer que eu acho que trazer alarmismo ao mercado é algo que eu não concordo muito, tento sempre trazer as informações claras, informações diretas, mas realmente quando olhamos para a ponta câmbio é algo realmente muito complicado. Nas últimas semanas tivemos algumas oportunidades, principalmente olhando para os fertilizantes, oportunidades essas que não estavam relacionadas
ao fundamento dolarizado, ao custo do fertilizante que chegou ao Brasil, Sim. mas sim pela ponta dólar, né? Quando vimos aquele dólar operando a 5,45, 5,48, vi alguns negócios interessantes, seja de Super Simples, seja de MAP, seja de KCL. A cada vez mais esses negócios estão mais escassos devido à ponta câmbio e ao fundamento dolarizado. Então, o que que vemos? Vemos realmente a cadeia dos insumos sendo duas vezes prejudicada. João, é, não bastando tudo isso que vai acontecer entre Brasil e Estados Unidos na semana que vem, a gente tem uma reunião importante entre China e Estados Unidos, né? As delegações de altíssimo escalão vão se reunir também na semana que vem em Estocolmo, e isso também pode deixar esse mercado ainda mais turbulento e pegar direto também no coração e no bolso do produtor brasileiro, né? Sim, como eu já havia dito, realmente, hoje o mercado parece que ele tirou os olhos da questão da safra americana. Algo assim, quando eu digo tirou os olhos, que já precificou. Agora, realmente, todos os holofotes estão diante realmente do desenrolar da questão entre Estados Unidos e China. Reitero, né, isso traria, esse conflito traz uma certa demanda muito intensa sobre a soja brasileira, que seria favorável aos prêmios, mas realmente iria impactar Chicago. Então, realmente sim, possui uma enorme relevância na formação do preço da soja e impacto direto no bolso do produtor. Bom, João, se a gente pode dar alguma orientação para o produtor e finalizando a sua semana e se preparar para essa semana caótica que a gente pode viver na semana que vem, que orientação seria essa? O mercado ele é orgânico e o mercado apresenta oportunidades. Realmente, quanto mais complicado o cenário, mais difícil, mais específicos, mais curtas são essas janelas de vendas ou essa janela de compra. Novamente, meus amigos, quando a gente olha principalmente para a formação do preço da soja, acaba não sendo tão favorável o cenário atual. Onde podemos buscar? Podemos buscar em uma compra mais assertiva. Acertar um time de compra, acertar um time de venda, cada vez é mais importante a gente formar essa margem aproveitando o momento atual do mercado. Reitero, né, até puxando um pouco para o milho, o cenário do milho até então vinha apresentando uma tendência de queda muito forte, começou a apresentar algumas oportunidades essas também escassas, o mercado no interior não vem apresentando a mesma valorização vista nos portos, onde temos as ferramentas, né, são ferramentas muito úteis, seja as travas na B3, seja uma venda antecipada, e para isso os produtores podem sempre contar com a Pátria Agronegócios. É isso mesmo, João. É muito bom poder contar com vocês de quinta-feira. A gente abre o mercado com o Matheus, fecha ou com você ou com os seus colegas para a gente entender essa análise completa. É a quinta com a Pátria aqui no Notícias Agrícolas. Isso é muito bom. É sempre bom estar com vocês, principalmente com essas orientações trazidas diretas para o produtor, viu, João? Obrigada mais uma vez, meu amigo. Um bom restinho de quinta-feira para você. Vamos nos preparar que semana que vem, amigo, não é para principiante. Muito obrigado, Carlos. Prazer Obrigada, conversar com João. você. Prazer é nosso. Obrigada. Até mais.